Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe mais um Story Vlog. E seguinte, estou em meio a uma semana de provas, na verdade duas. Hoje é domingo. Semana passada eu tive prova quase todos os dias, acho que começou a partir da quarta. E semana que vem de prova todos os dias. Só sexta que não tem nada marcado por enquanto. E hoje eu vou passar matéria limpo. Eu tenho duas matérias para passar limpo, uma atividade de geografia para fazer, e eu tenho que estudar para física e história, que vai ter amanhã. E é isso. Eu já comecei a estudar ontem, e aí eu fiz alguns mapas mentais, ó. Não, esse aqui é de geografia. Aqui é de história, sobre os regimes totalitários. Fiz sobre a lei de Coulomb, que é o que vai cair no teste de física, e a crise de 29. Eu dei uma pesquisada na internet, encontrei alguns mapas mentais bem legais sobre os assuntos, porque eu não tava afim de assistir videoaula. Então aí eu peguei e juntei as anotações que eu tinha no meu caderno com o que eu encontrei nos mapas mentais, e aí eu deixei assim o mais completo possível. E é basicamente isso, gente. Fazia muito tempo que eu não fazia mapa mental, porque me incomoda muito, tipo, essa coisa, ai, tem que centralizar o título, ai, se eu errar alguma coisa. E porque sempre falta algum espaço, alguma coisa, então me irritava muito. Nossa, acho que fazia uns 2 anos que eu não fazia mapa mental. Mas eu decidi mudar um pouco meu estudo nesse bimestre. No passado eu estudei só com leitura ativa. Nesse eu também estou estudando com leitura ativa, mas alguns conteúdos que eu ainda não tinha anotação no meu caderno, eu resolvi fazer mapa mental ao invés de copiar, que nem no estilo resumo, que nem eu fazia nos outros, sabe? Porque eu não tinha conteúdo no meu caderno desses assuntos, porque a gente recebeu material impresso, então eu não fiz anotação no caderno, não tinha o que eu passar limpo, sabe? Então, como eu não tinha anotação ainda, eu resolvi fazer uma anotação agora enquanto eu estudava pra prova e fazendo um estilo diferente, porque esses tempos estavam me perguntando lá na caixinha no Instagram sobre mapa mental e tal, e aí me deu na telha de fazer agora, e eu gostei bastante. Eu gosto de estudar por mapa mental, eu só acho ele trabalhoso demais, porque eu sou muito perfeccionista, então por isso que eu parei, porque é uma coisa assim que demanda um certo tempo. Mas é isso aí, então agora que os resumos já estão prontos, eu vou dar mais uma lida nos materiais que eu tenho impressos, vou dar uma olhada nas anotações que eu tenho nos meus cadernos, dar uma olhada nos exercícios que eu fiz, no caso de física, e vou copiar essas matérias que eu falei pra vocês. Vou interromper esse vídeo aqui rapidinho para te dar uma dica que vai te ajudar a economizar nas tuas próximas compras online, que é o site ou o aplicativo do Cuponomia. Lá vocês encontram cupons, descontos e cashbacks disponíveis nas lojas online. E detalhe, se tu criar a tua conta no Cuponomia clicando no link aqui da descrição, tu já recebe R$5. A partir daí, assim que tu bater um valor X em compras, tu recebe uma porcentagem do teu dinheiro de volta. E para ativar o cashback nas lojas individuais é super fácil. É só tu ir lá no search, digitar o nome da loja que tu quer comprar, e vai aparecer ali todos os cupons, promoções e a opção ativar cashback. Assim que tu clicar em ativar cashback, tu vai ser redirecionado para o site da loja, e aí é só adicionar os itens no carrinho e finalizar a compra normalmente. Então, sério, é muito prático. Já clica aí no link, cria tua conta. E lembrando que também tem um aplicativo do Cuponomia disponível tanto para Android quanto para iOS. Então, sério, já cria tua conta e bora começar a economizar. E eu também quero ler um pouco, eu tô lendo Nada Easy. Gente, faz um século que eu tô lendo esse livro, eu não termino ele nunca. Já tô, tipo, na metade, ó. Só que eu simplesmente parei de ler, então hoje eu quero ler pelo menos um capítulo. E é isso aí. Já peguei aqui os cadernos que eu vou precisar, ó. Meu caderno de português, caderno Studies to Go Blue, eu acho que essa cor é meio roxo, assim, azul, enfim, vocês encontram lá no site. Que esse daqui é aquele menorzinho, ó. Aí esse outro aqui, universitário,
é pra copiar a matéria de geografia, que daí nesse caderno aqui tem várias matérias dele, ó. E eu não divido as matérias. Como eu uso color code, eu só vou copiando uma atrás da outra e tá tudo certo. Eu gosto bastante de me organizar assim. E é isso aí. Terminei todas as minhas provas agora no dia que eu estou narrando esse vídeo. Gente, essa semana não teve vídeo aqui no canal porque eu simplesmente não consegui editar esse vídeo antes. Mas, enfim, provas finalizadas. Hoje é quinta-feira, eu tive prova de biologia. E assim, vendo assim mais ou menos como eu acho que eu fui em todas as provas, eu acho que eu fui bem. Mas agora é só vendo o boletim pra eu ter certeza. A gente não recebeu todas ainda. E bom, semana que vem é minha última semana de aula, depois eu entro em férias. E eu vou ter aula só 3 dias. Então eu vou aproveitar pra gravar a rotina de uma estudante pra vocês. Que eu sei que é um vídeo que vocês gostam muito. E eu acabo não gravando muito aqui pro canal porque ele demanda um pouco mais de tempo, né? Eu tenho que gravar vários dias. E é um vídeo um pouco mais demorado de editar. Mas enfim, vou tentar trazer daí talvez sexta-feira, talvez na semana seguinte, não sei ainda, vai de eu conseguir editar, né? Mas enfim, como eu fiz pra estudar nesse bimestre para as provas? Os professores que entregaram material impresso, eu fiz leitura ativa no material e pronto, não fiz resumo nem nada, porque assim é bem mais prático de estudar e tal. E demanda menos tempo, e eu gosto muito de fazer leitura ativa, eu consigo compreender muito melhor o assunto. E alguns, como eu falei no início do vídeo, que eu ainda não tinha matéria no caderno, que eu ainda não tinha passado a limpo, eu aproveitei para fazer mapas mentais, porque eu tava inspirada, tava afim, então eu resolvi fazer. E eu gosto bastante de fazer mapa mental, porque o meu estudo, assim, para eu aprender, é muito visual, sabe? Então, às vezes tem algumas coisas que lá na hora da prova eu lembro exatamente onde estava escrito no meu resumo, em qual cor que estava e tudo isso, sabe? Então isso me ajuda muito. E por isso que eu gosto bastante do mapa mental, porém ele é bem trabalhoso, bem chatinho de fazer, então acaba que às vezes ele mais atrapalha do que ajuda. Então não é sempre que eu faço, mas é um método que eu gosto bastante. E aí eu tava estudando enquanto... Estudando não, tava passando a limpo enquanto eu ouvi um podcast, eu amo fazer isso. Terminei de copiar a matéria de português, era bem pouca coisa, era só a partir daqui desse título. E agora eu vou copiar a matéria de geografia, que de geografia é um pouquinho mais de coisa, porque faz uns dias já que eu não passo matéria limpo. Então eu vou guardar esse daqui e aí agora eu vou copiar matéria aqui. Vou pegar aqui as canetas que eu vou usar. Aqui eu tava usando as canetas do meu color code de português, que é roxo. Aí agora eu vou pegar aqui as canetas pra eu copiar a matéria de geografia, que daí é de rosa.
Esse é o 5º ano que eu uso Color Code e, assim, esse é um dos meus métodos preferidos de estudo, gente. Eu amo. Tanto para me organizar, quanto para as matérias assim mesmo, que daí é uma matéria de cada cor, mas o Color Code pode ser usado para várias formas de organização. E eu gosto muito porque, assim, hoje em dia eu já não me vejo mais fazendo anotações com cores aleatórias, sabe? Eu já me acostumei a estudar assim e eu gosto muito disso, sabe? Fica muito mais organizado. E aí eu também não preciso separar o meu caderno por matérias, que nem eu falei pra vocês. É um caderno só e eu vou escrevendo uma matéria atrás da outra e tal. E eu não preciso estar dividindo, porque daí sempre acaba que fica, muita folha para uma matéria e depois falta para outra, a não ser que o caderno seja de folhas reposicionáveis. Só que nesse caso, os cadernos que eu uso para copiar a matéria de sala, que são os Studies to Go, eles não têm folha reposicionável. Então aí isso poderia acontecer e eu resolvi fazer esse teste de copiar uma matéria atrás da outra e eu tô curtindo muito. E sobre as minhas anotações de sala, vocês sempre me perguntam lá no Instagram como que eu faço para fazer anotações enquanto o professor está explicando. Isso nunca foi um problema para mim, mas eu vou explicar aqui mais ou menos como é que eu faço, porque talvez ajude vocês. Quando o professor passa conteúdo no quadro, eles geralmente passam conteúdo no quadro e aí depois espera um pouquinho a gente copiar e depois explicam, né? E aí eu copio ali tudo que tá no quadro e quando eles vão explicar, eu vou anotando, tipo, alguns pontos da explicação que eu sei que depois vai ser útil para estudar, porque assim, eu tenho uma noção do que é importante, sabe? É muito importante a gente desenvolver isso, sabe? Porque daí tu consegue entender melhor o teu estudo. Então, conforme o professor vai explicando, eu vou escrevendo ali palavras-chave que eu sei que vai me fazer lembrar do que significa aquele assunto. Às vezes eu escrevo informação em dobro, porque antes sobre do que falte. Então, é isso. Eu só vou escrevendo ali palavras-chave e tal. Não me estendo muito, porque senão depois eu me perco ali no que o professor está explicando e vai me atrapalhar. Então, é isso, gente. Não tem muito segredo. E me ajuda muito a prestar atenção, porque eu tenho muita dificuldade em manter a concentração enquanto o professor está explicando. A minha mente simplesmente começa a devagar, do nada, pensar assim sobre assuntos completamente aleatórios e estar ali escrevendo e tal, ou sei lá, se for um material impresso, estar ali grifando o material, fazendo anotação. Isso me ajuda muito a manter a minha concentração na explicação, porque eu simplesmente não consigo me concentrar. Então, façam um teste também quem tem dificuldade de se concentrar, pode ser que isso ajude vocês também, porque eu lembro que no 9º ano eu tinha muita dificuldade de manter a concentração. E eu não fazia isso, eu não fazia anotação e tal, eu só copiava o que o professor passava no quadro e acabou. E aí depois, na hora da explicação, eu simplesmente não conseguia nem compreender o que o professor estava falando, porque eu simplesmente não conseguia me concentrar. Terminei de passar a matéria limpo e de fazer os exercícios que eu precisava fazer de geografia. E agora eu vou arrumar minha mochila pra já deixar ela pronta pra amanhã, porque daí os cadernos de rascunho, que são os que eu levo pra escola, eu não vou precisar usar mais hoje pra estudar. Daí eu uso só os que eu passo matéria limpa, que é os meus cadernos de casa. Tirar aqui as coisas que estavam pra colocar daí os outros. Na verdade, só esse daqui que eu vou precisar. E esse daqui eu posso tirar também. Gente, essa minha mochila aqui da Estantes, ela é perfeita, gente. Essa mochila, ela é gigante, ela cabe muita coisa, mas ela é bem compacta, sabe? Ela tem esses 2 bolsos aqui na frente e desse lado ela tem um bolso maior, um bolso aqui com fecho e mais 2 bolsos menores aqui. E daí nesses aqui eu deixo máscara, essas coisas. E além disso, aqui atrás tem aquele bolso do notebook, sabe? Que daí eu deixo a minha pasta. E aqui o meu estojo, que é igual a mochila, pra combinar. E, gente, dessa mochila aqui tem no rosa, que é igual esse estojo aqui. Tem azul e tem verde militar. E, gente, a qualidade é impecável, né? Studies nunca decepciona. E, sério, ela é perfeita. Cabe tudo que eu preciso levar. Já teve vezes que eu usei ela, tipo, pra levar as minhas coisas pra estudar em outro lugar. E eu coloquei notebook, coloquei livro, coloquei cadernos, enfim, tudo e
coube nela. Então, sério, ela é perfeita. Vou conferir aqui se tá tudo que eu preciso levar pra escola. Vou pegar um house. Deixa eu ver, lapiseira, tesoura. Eu não vou levar. Caneta preta, lapiseira, caneta azul, borracha e corretivo. Vou colocar aqui. E o zíper dela vem até aqui embaixo, ó, então dá pra abrir assim, ó, total. E aqui do lado de dentro ela tem um bolsinho de cada lado, igual esse daqui, ó. Tem dos dois lados. Nesse bolso da frente, eu deixo tipo band-aid, que eu sempre levo. Inclusive esses dias eu precisei porque eu quebrei minha unha na carne. Que mais? Também levo fone de ouvido, mas eu não vou colocar ainda porque eu tô usando. E uma barrinha de cereal, que é só o que eu como de manhã. E aí aqui eu deixo o meu celular e um monte de tralha. Mas, enfim, é isso aí. Aí amanhã eu só encho a garrafinha e já tá tudo pronto. E amanhã eu também vou levar esse caderno aqui, que é o caderno que eu falei pra vocês que foi onde eu fiz os resumos pra estudar pros testes. E pra prova da história, pro teste de geografia. E eu sempre levo os cadernos que eu uso em casa pra estudar, pra escola, em dias de teste e prova, porque daí eu dou uma revisada ali, porque as anotações nesses cadernos aqui estão bem mais completas do que os dos meus cadernos da escola. E ou eu levo esse caderno aqui, porém esse caderno eu tô usando ele pra estudar pro Enem e pra fazer resumos, que nem eu fiz esses aqui que eu falei pra vocês, ou eu levo os cadernos onde eu copio matéria mesmo, que eles estão bem mais completos do que os que eu levo pra escola. E bem mais organizados, principalmente. Então aí antes de começar o teste eu vou ali dar uma revisada, faço uma leitura ativa ali mais rapidinho. Aproveito o tempo do recreio pra dar uma olhada também na matéria. Então é muito importante isso, sabe? Dar uma revisada ali mais rápida, apesar de eu já ter estudado. Porque às vezes algum termo, às vezes alguma fórmula, enfim. É legal dar uma revisada assim no geral, uma lida ali nos minutos antes da prova, pra a matéria estar realmente fresca na memória, sabe? Então eu gosto bastante de fazer isso. E por isso também que eu parei de fazer aquelas anotações em 2 colunas, sabe? Porque eu gosto de pegar a anotação e depois que eu já tô com ela pronta, vir fazendo outras anotações a lápis, fazendo uma leitura ativa. Geralmente eu faço isso antes da prova. Ou se eu tô estudando aquele conteúdo por conta de algum trabalho, enfim. Então aí eu venho fazendo leitura ativa. E assim, quando a anotação tem mais espaço, eu posso ir puxando outras flechinhas, fazendo anotações, tipo aqui em volta. Então é bem legal fazer isso, eu gosto bastante de usar esse método pra estudar. E é isso aí. Então eu sempre levo o meu caderno de casa pra aula em dias de prova. Inclusive, sexta-feira eu tive prova de consulta e eu fui lá só fazer a prova, depois eu tive que ir embora porque eu tinha um exame de sangue pra fazer. E aí eu levei só o meu caderno Studies, que eu faço as anotações de química, e peguei esse estojo aqui, gente. Gente, esse estojo é assim, a coisa mais incrível que já foi inventada de papelaria. Esse estojo, tu pega e coloca ele na capa do caderno. E aí tu deixa aqui os materiais básicos assim, e é perfeito. Então eu levei pra escola só isso aqui. E era tudo que eu precisava pra fazer o teste. E eu ainda levei o caderno, porque o teste era de consulta. Mas mesmo que não fosse, eu teria levado pra dar uma revisada antes de começar, né? E tanto a mochila, esse caderno, esse estojo que eu falei agora pra vocês, tem lá no site da Studies. Eu vou deixar o link aqui na descrição, junto com o meu cupom de desconto, que é MA. Inclusive, gente, final de semana passado tava rolando frete grátis. E quem não me acompanha lá no Insta não ficou sabendo. Então corre lá pra me seguir, @MarianaBiscaíno com 2 M's, que lá eu tô sempre postando a minha rotina no dia a dia, dando dicas de estudo, produtividade, enfim. E você também vai ficar por dentro dessas novidades.